Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês. Hoje é o nosso quarto encontro, né, Lu? Sim, bom E dia. a gente está muito feliz, até porque a gente vem acompanhando a devolutiva de vocês, o retorno sobre o nosso intuito, que é realmente passar o conhecimento, simplificar legislações e trazer essa responsabilidade regulatória de uma forma natural no dia a dia de vocês. Hoje a gente está no quarto de 5 encontros e a gente vai estar falando de vários territórios, de vários blocos, que foi uma das primeiras coisas que a gente passou de insight, de dicas de regulatório, foi vamos pensar na exportação em blocos. Então, a gente iniciou só aquele mapa mundo, que é aquela parte que a gente falou de todos, dando uma pincelada de cada assunto, e depois a gente foi para a mãe das regulamentações, que é assim que eu a chamo, que é a Europa. Falamos um pouquinho dos Estados Unidos, que foge essa regra totalmente. E hoje a gente vai estar falando sobre Mercosul, Comunidade Andinas, Mercado Árabe e os outros territórios. Vamos Sim, também é estar isso. falando. A gente vai hoje expandir, né, Débora, o que a gente já aprendeu sobre Europa e Estados Unidos, como que isso reflete nos outros mercados, porque são como se fossem as mães das regulamentações pelo mundo, sendo a Europa bem a mãe maior. E aí o que vocês vão entender é que realmente, entendendo o fundamento da Europa, a gente está aí a 70, 80% de um compliance regulatório na maioria dos territórios. Lembrando que daqui a 15 dias é o nosso último encontro. Todos esses encontros eles estão disponíveis no YouTube para vocês estarem reassistindo. E no final a gente sempre deixa os nossos contatos para vocês mandarem dúvidas, algum questionamento. E também, caso a empresa de vocês precisem de algum suporte, a gente está aqui para lembrar da nossa missão também, né? A Revulique é uma empresa que ajuda as empresas a se prepararem tanto para o mercado nacional quanto o mercado internacional, e a Avanza ela atua nesse compliance regulatório no exterior. Então, qualquer região do mundo que a sua empresa ou que o seu negócio precise expandir, vocês podem procurar a Avanza, que a Avanza vai conseguir dar o suporte regulatório tanto de importação, logística, parte de documentação também. Sim, e a gente faz a regularização, né, dos produtos em diversos mercados, seja diretamente em nosso nome ou no nome das empresas próprias, né, que algumas empresas optam por abrir a própria empresa no local. Então, aqui na Europa, por exemplo, a gente é pessoa responsável, mas caso a empresa também tenha sua, no caso a marca, né, tenha sua própria empresa aqui na Europa, a gente pode fazer a regularização em nome dessa marca. Ou em outros mercados, como a gente vai falar hoje, esses mercados todos aí conectados, que dependem de um terceiro, né, de um importador, de outras pessoas, a gente também dá todo esse suporte para as empresas fazerem o registro, preparamos tudo para deixar tudo alinhado para a estratégia de exportação. Eu gosto de dar o exemplo do Lego. Eu falo que a gente é um Lego. A gente se molda à necessidade do nosso cliente. A gente não trabalha de forma engessada, mas sim em trazer soluções. Aquela solução que o seu negócio e o seu momento precisa. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que o maior erro de quem trabalha com assuntos regulatórios é tentar enfiar o produto dentro da legislação. Enquanto, na verdade, a ideia é outra. O ideal é você entender a legislação e adequar o seu produto à legislação e não fazer ela é, goela abaixo, como a gente diz, né? Porque tem gente que pega o negócio de forma fria e quer tratar todos os produtos da mesma forma. Isso não existe. Isso acaba deixando muito a desejar assim o processo e as pessoas ficam muito insatisfeitas com o resultado
porque de fato tratou todos os produtos, colocou todo mundo no mesmo balaio, né? Então, o ideal é você entender a legislação e ver como que o seu produto, como que você vai encaixar aquilo ali no seu produto, e não você tentar fazer o contrário. Se você tenta fazer o contrário, aquilo perde o sentido, né? Perde o sentido do Lego, né, ó, Débora, que você falou, da gente moldar a necessidade. Então, as legislações são vários pedacinhos que a gente vai montando ali para construir o produto. E não já deixar, já chegar com o negócio montado e tentar introduzir aquilo ali dentro do seu produto, porque não vai encaixar, não vai funcionar bem. A gente não pode tratar todo mundo igual. Verdade. Então, vamos começar a falar da nossa parte, da nossa terra, que é a parte do Brasil e o Mercosul. Vamos iniciar esse bloco falando da região do Mercosul. O Só Mercosul. Ah, uma introdução aqui, que a gente falou de Europa e Estados Unidos, e aí agora a gente vai falar de todos os mercados que refletem essas legislações. Então, esses países são, esses blocos, né, são como os mais importantes, assim, os maiores mercados consumidores, e a gente acaba por, não os maiores, os mais importantes e maduros, a gente pode dizer assim. E esses mercados que a gente vai falar hoje, eles acabam por absorver muito dessas legislações e a gente acaba por ser muito comandado pelo que esses locais falam. Então, por isso que foi tão importante a gente introduzir tudo de Europa e Estados Unidos para vocês chegarem hoje já com essa ideia de como que as coisas funcionam. e aí, Pode falando um seguir, pouquinho, Débora. tá, falando um pouquinho do Mercosul, a gente até comentou nos encontros passados que as nossas resoluções aqui do Brasil, elas são harmonizadas. A gente tem a Argentina, Paraguai e Uruguai e Brasil presente nesse mercado do Mercosul, mas a gente tem que alertar uma coisa: não é que o produto esteja regularizado no Brasil, que automaticamente ele está regularizado na Argentina, no Paraguai ou Uruguai, tá? A questão da harmonização das leis, ela serve como um facilitador, como se 80% do processo seja em comum. Porém, a gente tem que sempre observar a particularidade de cada uma dessas regiões e adequar o nosso produto a atender aquele mercado. E aí é importante comentar que as nossas listas restritivas, de restrições e limitações, elas são proibições, elas são com base na União Europeia. Até no nosso segundo encontro, eu até fiz muito depara, né? O nosso corante, todo corante que está na RDC do Brasil está na RDC da Europa, todo conservante que está na RDC do Brasil está na RDC da Europa. Então, elas são harmonizadas, mas não automática. Eu sempre também falo que o Mercosul não é que seja o local mais fácil, mas a gente tem uma possibilidade geográfica muito boa. Quando a gente fala de estratégia comercial, porque o regulatório ele tem também que ter esse olhar. Às vezes o produto está pronto para uma região, só que comercialmente para a empresa e logisticamente, outra região ela é melhor. O Mercosul, a gente consegue, dependendo do lugar que a gente esteja, viajar conforme a gente viajaria do sul para o nordeste do Brasil, do sudeste para o Com a nordeste, em própria 3 horas. identidade, sem passaporte. Isso, então o Mas time isso são só comercial. as pessoas, viu, gente? Os É. produtos não. É verdade. Mas eu quero só destacar nesse momento que, às vezes, é um mercado que, estrategicamente, para a empresa se consolidar é mais fácil, por questão de logística, e, às vezes, muitas empresas optam em iniciar por essas regiões, até por conta desse facilitador, né? Facilitador de deslocamento, de custo de transporte, de tempo de entrega de mercadoria. Já fiz exportação para o Chile, que foi terrestre. Então, você consegue ajustar a operação, mandar menos quantidade. Então, isso é um facilitador. Então, o que que Mas a aí gente tem nesse que. ponto a gente precisa muito ficar atento à questão de que, apesar de existir esse bloco econômico, cada um tem a sua própria regularização. Elas não se comunicam de nenhuma forma.
A única coisa é que elas harmonizam, né, Débora, de tempos em tempos as legislações, mas você ter o produto regularizado no Brasil não quer dizer nada para o Paraguai, zero, não te dá nenhum acesso adicional. Não tem nenhum passe livre o número de processo, é só o RG na hora de embarcar, né? Exatamente. E tem uma questão importante que às vezes as pessoas desprezam um pouco assim o Paraguai, tem algo um pouco pejorativo aí nessa questão do Paraguai com o Brasil, mas o Paraguai tem algumas regras adicionais, né? Que eles, inclusive, se a substância é proibida na Europa, eles não deixam o produto entrar. Então, por exemplo, butilfenilmetilpropional, que é um alergênico de fragrância proibido na Europa e não é proibido no Mercosul, ainda não é proibido, o Paraguai, em geral, as autoridades barram as substâncias que são proibidas no anexo, que estão no anexo 2 do regulamento europeu. Então, precisa ficar muito atento quanto a isso. A gente tem que sempre ter esse olhar de analisar. Eu estou pronto para entrar nesse país? O que que falta, né, para entrar nesse país? A gente sempre tem um alinhamento antes, né? E hoje a gente a gente está até filosofando já o regulatório. Mas o importante foi uma colocação da Luciana que eu achei bem legal é que no primeiro momento, às vezes, a gente pode pegar o nosso produto pronto e adequar ele para outros países. Mas quando o seu produto, a sua empresa já começar a exportar, é imprescindível que vocês já comecem com o pior caso. Com a legislação mais exigente, com a lista mais restritiva, com um critério mais forte, para vocês conseguirem estar à frente das atualizações. Por quê? Como as leis são harmonizadas e seguem uma lei, tem uma referência, né? Porque a Europa é a referência, ela não é a lei, ela é a referência. A qualquer momento, essa referência pode se tornar um requisito de lei naquele local que você está E tem exportando. uma questão no Mercosul, né, Débora, que eles fazem a atualização da norma do Mercosul, que é a atualização da norma do bloco, por exemplo, e depois cada país vai implementar aquilo, né? Não é direto, não se comunica diretamente. E às vezes no Brasil ainda não foi inserida na norma do Brasil, mas já foi inserida na norma da Argentina. Então precisa ficar muito atento a isso, quando que ela passa a valer de fato naqueles mercados, porque tem mercado que assim que foi publicado o Mercosul já fala, a partir de hoje ela já começa a valer, e aí está contando aquele prazo que está na norma, que geralmente tem um prazo, né? Não é da noite para o dia. E elas não é direto, então precisa ficar muito atento, que às vezes no Brasil ainda o tempo está contando para adequar, mas em outro local já entrou aquela restrição. E harmonização não quer dizer que é ao mesmo tempo, né? Então, cada país vai ter a sua rotina, vai ter as suas análises e tomar a decisão de harmonizar. Diferente da Europa, que o regulamento europeu, o anexo das listas restritivas ou padrões é atualizado, todos os mercados do bloco europeu, dos países, eles têm que adequar imediatamente. É diferente a harmonização desse formato da Europa. Vale a pena a gente destacar isso como uma dica também de pensamento para vocês na parte regulatória. Da parte do Mercosul, você tem mais alguma coisa para a gente falar, para a gente ir para a comunidade andina? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque a gente tinha as perguntas, né, para ver se tem algum ponto aqui. Tinha uma pergunta que era como que faz para iniciar a exportação de cosméticos para o Mercosul? Então, uma coisa muito importante no Mercosul, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês não vão registrar o produto lá diretamente, vocês precisam de uma empresa que vai se responsabilizar por isso. Então, a marca precisa resolver de que forma que isso vai ser feito. Que, por vezes, isso pode ser feito pelo próprio importador, ou a empresa, a marca, vai abrir uma empresa lá naquele mercado. Então,
tem que ser uma empresa local. Então, aquela figura que a gente explicou da pessoa responsável, por exemplo, que existe na União Europeia, ela já não existe muito nesses mercados. Esses mercados, no Mercosul especificamente, e muito ali América Latina em geral, não existe muito essa figura da pessoa responsável. Fora o México, que tem uma questão um pouco particular, os outros todos têm uma questão muito semelhante ao Brasil, que para você fazer a regularização, você tem que ter uma empresa local. Então, por exemplo, imagine no Brasil, para você importar um cosmético, você tem que ter uma importadora. Não é uma empresa, uma trade qualquer, sem uma licença sanitária, sem um responsável técnico, que vai se responsabilizar pelo seu produto e depois dar autorização para alguém distribuir. Não, para você fazer a regularização, você precisa ter uma empresa completamente regularizada sanitariamente naquele mercado. Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam resolver. Quem que vai fazer esse processo? Como que isso vai ser feito? A empresa vai fazer sozinha? Ela vai abrir uma empresa própria lá? Ou ela vai direto com o importador? Geralmente, as empresas não vão de cara abrir uma empresa lá. As marcas não vão abrir uma empresa lá. Por quê? Porque está testando o mercado, porque é o começo, porque vai entender ainda como aquilo funciona. Então, geralmente escolhem um importador. Então, a escolha desse importador é muito importante, porque apesar dos países serem muito menores do que o Brasil, né? Dificilmente aqui a gente vai tratar de países de locais tão grandes quanto o Brasil. Os países são menores, é como se fosse um estado do Brasil. É, essa pessoa vai ser responsável por colocar a marca naquele local. Então, de que forma que essa pessoa vai trabalhar a marca? Como que ela está disposta a posicionar a sua marca? Ninguém lá conhece a sua marca, ela vai começar aquele trabalho do zero. Então, como que aquilo vai ser feito? É muito importante a escolha desse importador para vocês saberem, para começar, a primeira coisa é isso. Agora, uma notícia boa, né, que foi o que a gente já falou, é que o Brasil é muito harmonizado ali em relação a isso. Só que vocês precisam ter muita atenção, especificamente ali no Mercosul, quanto à fase de implantação dessa harmonização. Se o teu produto está na mais atual do Mercosul, para evitar que você ainda não tenha implementado uma norma do Mercosul e a Argentina já tenha e o seu produto fique barrado e não consiga fazer isso lá. Então, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é preparar a documentação. Pessoal, tem uma questão que sempre perguntam para a gente aqui sobre o idioma da documentação. Por norma, a gente sempre recomenda que as empresas preparem a documentação em inglês, porque é um idioma mais universal e que vai para a maioria dos locais. Acontece que, quando o foco da empresa é especificamente a América Latina, eu acho que vale a pena ter a documentação em espanhol, porque tem importador que não aceita a documentação em inglês. E o processo lá funciona exatamente como no Brasil. No Brasil, a gente recebe, né, Débora, em outro idioma a documentação. Sim. E a empresa que faz a importação, que vai se responsabilizar ali na Anvisa, ela é responsável pela tradução daquilo. Nesses outros mercados também funciona do mesmo jeito. Eles podem receber em outro idioma, eles não são obrigados, você não é obrigado a fazer isso em espanhol, mas tem importadores que exigem. Então aí chega já no ponto de que é o importador que está exigindo isso, não é a lei, porque na lei do local a responsabilidade é dele, é ele que vai preparar aquela documentação. Então, quando uma empresa brasileira, por exemplo, importa um produto da China, um cosmético da China, a gente não espera que o chinês mande a documentação em português. Ela não vai vir em português, isso é um fato. Se ela vier em inglês, a gente está na vantagem. Então, assim, a mesma coisa acontece nesses outros mercados. Então, isso é uma negociação, vai muito ali da área comercial, de ver como que isso vai funcionar. Mas se a empresa tivesse a possibilidade de fazer um dossiê inteiro em espanhol, fica melhor ali o trato. Mas se estiver em inglês, já atende a maioria, tá? A maioria dos importadores aceitam a documentação em inglês, até porque eles não importam, geralmente, só produtos do Brasil.
eles importam, às vezes, produtos da Europa que vão vir a documentação em inglês. Então, eles já estão acostumados ali, alguns, dependendo do porte, já estão acostumados. Mas tem alguns menores que não aceitam, que querem que a documentação seja 100% em espanhol para facilitar para o lado deles. Então, isso é uma questão que foge um pouco do regulatório, é muito na negociação comercial ali. Então, precisa É, ter essa documentação preparada. e aí é importante a gente entender que quando a gente usa um importador, a gente tem que respeitá-lo, porque é ele que vai responder pelo processo. Então, algumas exigências, alguns pedidos, a gente pode até negociar comercialmente, se é obrigatório ou não, mas a gente tem que respeitá-lo, porque eles são o responsável sanitário por aquilo. E apenas complementando, até fugindo um pouquinho do regulatório, é importante destacar que cada país tem um critério para abertura de empresa também. Então, às vezes, a gente não consegue, morando no Brasil, abrir uma empresa, tem que ter alguém lá fisicamente. Então, também a gente tem que, quando for pensar na decisão se vai trabalhar com um importador ou abrir a própria empresa, também tem que se ver as leis fiscais para poder ver se a gente se enquadra ou não naquele cenário, tá bom? É uma dica também importante para passar para vocês. Aí, aqui, Exatamente. só respondendo uma pergunta, para a Anvisa, então, os documentos precisam estar todos em português, até mesmo o teste? Vamos lá, gente. Quando a gente trabalha com essa questão de usos de testes de fora do país, a gente tem que ficar atento à metodologia do teste e a língua que a gente usa é inglês e espanhol. Então, eu não posso, se tiver, por exemplo, em chinês, um teste de segurança, eu preciso traduzir. Então, o que a gente quis dizer é que a gente recebe, até quando ela falou da China, a China até trava o nosso computador, porque vem salvo aquele negócio zipado na escrita deles, e quando o Windows roda no nosso computador, começa a dar, o pessoal do TI começa até a brigar com a gente, porque começou a dar problema de caracteres. Mas o que a gente quis dizer é que, assim como a gente adequa, às vezes, alguma documentação na parte da importação, o importador também no Mercosul, em outros lugares, eles também podem fazer isso. Só que a gente tem que atender os critérios deles. E sobre os testes, reforçando, a gente pode colocar testes em inglês e em espanhol aqui no Brasil, desde que a metodologia seja a metodologia que é aceita. Filtro solar, a gente tem regras de metodologia, a gente tem um guia de segurança e eficácia de Mas produtos é de bom cosméticos. tom a gente fazer um anexo, né, Débora, com um resumo daquilo em português, explicando o que se trata, para deixar claro para a Anvisa e É não importante. deixar nenhuma margem ali. E é importante para a gente que faz o regulatório, porque às vezes naquela rotulagem tem um claim e que no teste não está dizendo aquilo dali. Então, não vão no automático, não leia somente a conclusão, dá uma olhada no conteúdo, na metodologia, faça esse resumo. Até eu faço, independente, eu faço para checar a rotulagem, para ver se a rotulagem está condizente, se algum ingrediente aqui no Brasil precisaria de um teste que, por uma CATEC, por exemplo, que as CATECs está ali, né? As pessoas veem a lista, mas não olham a CATEC. E tem muitos testes exigidos que só está citado nas CATECs. Então, não use o automático, sempre analise a documentação como um todo. Exatamente. E deve ter muita gente aqui que não sabe de onde estão vindo essas perguntas. Então, só para vocês saberem, a gente está respondendo perguntas de quando a gente abriu esse workshop, a gente mandou um forms para as pessoas preencherem e a gente recebeu mais de 500 perguntas, e por isso que a gente precisou dividir em alguns dias esse workshop, porque as perguntas eram muito variadas de muitos territórios e não daria para a gente falar tudo em um dia só. Então, as perguntas estão vindo daí, a gente está carregando essas perguntas aí tem 2 meses, né, Débora? Se a gente for pensar de quando que a gente começou a planejar isso, eu acho que foi em setembro ou outubro do ano passado, É, né?
Exatamente. A gente vem E aí amadurecendo isso. teve uma pergunta aqui que foi muito recorrente e independente do mercado, eu já quero deixar isso aqui muito alinhado, que é, muita gente pergunta sobre preço e prazo. Não vamos falar sobre preços e prazos em cada mercado, porque esses preços e prazos são muito variáveis, depende muito, cada país. Tem país que depende de porte da empresa, tamanho da empresa, tipo de produto, tem meio que essa história de grau 1, grau 2 em alguns países. Então, preços e prazos são coisas muito variáveis. E também tem a etapa que o importador vai fazer, ele próprio tem que validar o seu produto, ele tem as exigências próprias dele. Então, uma recomendação que eu deixo aqui é: nunca conte em ter o seu produto regularizado com menos de 6 meses. Não pense que você vai para um evento, por exemplo, daqui 3 meses, que você vai submeter sua documentação na segunda-feira que vem e que daqui 3 meses você vai estar lá em um evento e que seus produtos estarão regularizados. Evitem esse tipo de coisa, porque temos muitas coisas que podem acontecer aí, tem muitas pessoas que estão envolvidas, então é a empresa brasileira, se a empresa não tem fábrica própria, ainda tem os fabricantes, ou fabricante ou os fabricantes dela, a empresa estrangeira, o corpo técnico dessa empresa estrangeira, o órgão regulador daquele país, e tem muitas coisas ali que estão envolvidas. Tem documentos que podem ser necessários nesse meio do caminho. Então, assim, num geral, evitem contar com prazos menores do que 6 meses. E sobre custos, os custos variam muito, depende muito dos mercados. E aí já entra numa questão que é muito estratégia comercial da empresa. Tem empresas que o próprio importador paga esses custos e a empresa o bonifica com produtos. Tem empresa que ela própria quer pagar para ficar livre do importador e poder se desvincular dele a qualquer momento. Então, entra muito na questão aí comercial, nesse acordo comercial, esse contrato. Então, isso é muito importante, como que isso vai ser feito. Se vocês precisarem de assessoria, de uma consultoria sobre isso, aqui na Vans a gente faz especificamente essa estratégia, como que isso vai acontecer para os mercados exatamente que vocês querem trabalhar, mas é muito heterogêneo isso entra muito na estratégia e muito na área comercial, não é só uma questão regulatória, tá bom? Então, a gente não vai falar aqui sobre preços e prazos, porque é muito variável. Pode ir para a comunidade andina, Débora, se você quiser. Ai, então vamos lá, falando ainda um pouquinho aqui da América do Sul, falar um pouquinho da comunidade andina, que é composta pela Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. E assim como eu falei no Mercosul, não é porque eles têm a decisão 516 e a 833, que é harmonizada entre eles, que quer dizer que se eu regularizar meu produto no Peru, ele automaticamente entra na Bolívia e vice-versa. A gente também precisa fazer a notificação sanitária obrigatória, eles chamam assim, o NSO, que talvez vocês já devam ter visto em algumas rotulagens. Ela também é individual para cada país. E para cada país, a gente tem que atender ao importador e à resolução local e à adequação das documentações, né? A comunidade andina, fazendo apenas uma introdução, ela segue as leis da Europa, tá? Mas também existem algumas exceções Tem nelas. A uma gente vai falar brechinha aí, né? uma brechinha que a gente vai estar comentando nesse bloco, falando da comunidade andina de algumas brechas que podem ocorrer. E a Sobre gente vai essa comunicação, Débora, que você falou, né? Eles não se comunicam. Não existe, pessoal, a comunidade andina é como se fosse o Mercosul, né? Tem essa norma integrada, mas é um pouco mais integrado que a questão do Mercosul, porque eles integram isso de forma mais rápida, até porque são locais menores, né? Um território menor que ele cobre. E só que o fato de você ter feito no Peru não comunica direto com a Colômbia, por exemplo, mas você pode estender o
a notificação do Peru para o importador da Colômbia. Só que se o seu importador do Peru sair, você perdeu o registro da Colômbia. Então, uma questão aí que precisa, é aquela questão que eu falei anteriormente, é muito comercial, precisa entender o quanto que isso é interessante para vocês. Às vezes é o mesmo importador, então vale a pena. Às vezes a empresa é a própria, às vezes a marca tem empresa própria lá, então para ela vale a pena. Ela abriu uma empresa no Peru e outra na Colômbia, então ela vai fazer só uma notificação e vai fazer essa comunicação. Só que você aproveita os documentos, mas não é uma comunicação direta. Você fica um vinculado ao outro, sendo que o responsável por tudo é o da origem, é onde foi feito o primeiro. E aí, às vezes, algumas estratégias que algumas empresas fazem é ter um importador deles, nem que seja por um contrato, e fazer distribuidores, que aí você consegue ter o que você falou, né? Eu não perco, se o Peru sair, eu perco tudo, né? Mas deu como exemplo. Então, algumas empresas usam isso até como estratégia de elas contratar um importador, de ter esse contato direto, empresa a empresa, e fazer a distribuição comercialmente como for necessário e melhor para aquele negócio, né? A gente já Sim. começa é legal a gente falar um pouquinho disso, que a gente sai do chatismo do regulatório que algumas pessoas rotulam, né? Existem estratégias também comerciais de impulsionar o negócio, entendendo a base regulatória como um todo, e aí você seguro, vocês crescem e impulsionam a sua exportação. Inclusive, se o regulatório não está integrado com o comercial, algo está errado, porque isso precisa ser integrado. Isso tem que. É tudo uma coisa só, gente. O produto é só um. Não existe o produto, a parte regulatória e a parte comercial. Ele é só um. Ele não dá para repartir ele no meio. Então, tudo tem que estar integrado. Então, o comercial tem que passar exatamente quais que são as intenções para o regulatório trabalhar e vice-versa. E o regulatório também tem que colocar ali os seus pontos para poder ajudar o comercial, porque muitas vezes o entrave que tem ali no comercial é uma questão que o próprio time regulatório pode resolver, pode dar uma solução, né? É isso mesmo. Vamos então dar um exemplo de uma avaliação de um produto na comunidade andina e entrar com essa brecha, né? Vamos, pode falar. Bom, a gente estava analisando alguns exemplos para passar para vocês, e a gente tem um exemplo clássico que é o pirotinato de zinco. Shampoos anticaspas, eles podem ter como ativo o pirotinato de zinco, que é uma substância que ela é restritiva, proibida na Europa. E a gente comentou que na comunidade andina eles seguem a base europeia. Porém, existe uma exceção, né, Lu? Uma brecha, não uma exceção. É uma É, brecha que a na gente pode lei tem adequar. uma brechinha. Eles falam na lei o seguinte, que a comunidade andina não tem listas. Eles falam, seguimos as listas da União Europeia ou do FDA, a que for menos restritiva. Acontece que, como a gente falou no encontro anterior, a FDA não tem listas, apenas corantes, o que deixa uma super brecha aí. Só que é muito importante que vocês evitem de trabalhar nessas brechas, por quê? Essa questão do peritionato de zinco, por exemplo, que a Débora falou, ele hoje proibido na Europa, ele é permitido no Brasil. Teoricamente, ele seria proibido na comunidade andina. E aí você decide que você quer seguir com essa brecha. Ah, mas eu vou enquadrar meu produto aqui como Estados Unidos, que como os Estados Unidos não tem lista, eu falo que ele não é proibido nos Estados Unidos, o que quer dizer que ele é permitido. Só que as empresas, as marcas, quando elas trabalham com exportação, elas dificilmente focam em um único mercado. Então, você vai trabalhar com uma brecha de uma questão na comunidade andina que daqui a pouco ela pode deixar de existir, de fazer sentido para você. E aí, o seu produto, por exemplo, ele não vai no Panamá, que segue a União Europeia. Então,
são países que estão ali, vizinhos, e já não tem mais como você comercializar o mesmo produto. Você começa a ter que ter estoques separados para isso. E a gente ainda corre o risco da subjetividade da avaliação, porque esses produtos vão ser avaliados e vão ser julgados por alguém, da mesma forma que existe na Anvisa, por exemplo, para um protetor solar, para alguns produtos, vai acontecer isso na comunidade andina para alguns tipos de produto, e eles vão ser avaliados e eles vão ser julgados se eles estão conformes ou não estão conformes. E essas pessoas que vão avaliar podem falar que não, que para eles, apesar de Estados Unidos não ter essa lista, não constar lá, para eles o piritionato sendo proibido na Europa não é permitido. E ainda tem outro fator aqui, que é aquilo que a gente falou, Débora, que é a regra do importador. O importador, para a própria segurança dele, ele pode decidir que não, ele não quer trabalhar com piritionato, por mais que não seja proibido nos Estados Unidos, ele próprio pode falar: não, eu não quero trabalhar com essa substância, porque ela é proibida na Europa, e para mim, a fundamentação da proibição na Europa já é suficiente para eu não trabalhar com isso, eu não quero colocar esse produto no mercado. Isso vai, assim, existem inúmeros motivos, tá, que podem ser éticos ou não, mas a gente fica muito sujeito à subjetividade ali de quem vai fazer a nossa avaliação, a nossa não, né? A das marcas, a avaliação das marcas dos produtos. Então é muito importante que vocês evitem de trabalhar nessas brechas. O uso dessas brechas faz com que a empresa comece a ter necessidade de criar estoques especiais para locais que ficam meio que presos ali. Não dá para você ficar transitando muito com os produtos. Se amanhã a... o Brasil resolver proibir o piritionato, pronto, o produto ficou agora só para a comunidade andina. Não sobrou mais para lugar nenhum, né, Débora? E foi até o que a gente falou, né? A gente estava conversando antes. A gente Tem não alguém aqui, a tem. Letícia, perguntando sobre o Mercosul, voltando aqui no Mercosul, sobre essa resolução 0725. Eu não sei se ela é do TPO, eu acho que ela é, né? Do TPO, eu Ela, acho que é. ela é de substâncias, isso. Tem o. E que incluiu o TPO, que é a questão dos géis de unha. É um pouco difícil, tá, gente, separar esses mercados. Vocês veem que eles acabam, assim, sendo muito mesclados. Mas isso que a gente está falando do piritionato, por exemplo, na comunidade andina, é uma coisa que aconteceu com o TPO recentemente no Brasil. Então, não tinha isso. Essa questão do TPO, ela já era conhecida há muitos anos na Europa, as indústrias já estavam passando pelo faseamento de tirar o produto, substituir a matéria-prima. Isso aconteceu de forma gradual na Europa. Quando foi 1º de setembro do ano passado, foi um boom disso, todo mundo ficou falando, foi meio que uma surpresa, mas a surpresa foi somente para os consumidores. Porque para a indústria na Europa, todo mundo já estava ciente disso há muito tempo. E as coisas não aconteceram da noite para o dia. Acontece que essa questão do TPO é muito curto, né, Débora? O espaço, o tempo para Já fazer a acabou, transição. já expirou, não existe Já, mais já prazo. entrou depois que terminou o prazo na Europa. Eles decidiram isso e deram um prazo muito curto para as empresas. Então, assim, é o que eu sempre falo. Se você quer exportar, olhe sempre para a legislação europeia. Nunca fique olhando para que está para trás. Ah, essa daqui é mais permissiva. Olhe para mais restritiva. Isso faz com que os seus produtos sejam mais perenes, porque a gente já sabe que os cosméticos não duram muito tempo no mercado. Eles precisam constantemente ser reformulados, seja porque às vezes a matéria-prima é descontinuada, às vezes a matéria-prima, alguma matéria-prima lá dentro já não é mais permitida. Às vezes o consumidor pede por um sensorial diferente, às vezes o produto perde a estabilidade, o que pode acontecer, às vezes ali uma variação de matérias-primas, ao longo do tempo você vê que consegue algo melhor. Então, o cosmético em si já não é algo que a fórmula é muito perene, não dura tanto tempo.
Se você ainda trabalha numa legislação que é a mais permissiva, a chance de durar menos tempo ainda é muito maior. Então, se você está olhando numa legislação mais restritiva, os seus mercados se abrem, porque você acaba tendo mais mercados para entrar com o seu produto. É mais difícil desenvolver o produto? Sem dúvida. Fica, às vezes, um pouco mais caro? Sim, eu entendo que às vezes fica um pouco mais caro, mas o produto acaba sendo muito mais perene, navega muito mais fácil pelos mercados. E foi aquilo que a gente falou, né? A Europa, ela costuma dar um prazo para as empresas tirarem do mercado e se adequarem. Quando isso acontece no Brasil e até no Mercosul ou em outros países, esse prazo pode ser tão apertado como foi do exemplo do TPO. E aí você pensa, muitas empresas importavam, tinha produto dentro do navio que não ia chegar no Brasil a tempo Há de ser tempo, é. distribuído. Eu tive situações dessas, de cliente me procurar e falar, Débora, embarcou, tá navegando, tá chegando, como é que vai ser agora? Não, e aí é Né? tudo, né, Débora? É o que produto que está em estoque, é o que já foi para o distribuidor, é o produto que está a matéria-prima para fabricar, são vários pontos ali da sua cadeia. Então, na minha visão aqui, que eu trabalho com muitos mercados e já estou há muitos anos nessa questão de regulatórios, eu entendo que o mais justo para as indústrias é esse faseamento, essa proibição acontecer de forma gradual. Então, eu entendo que fazer o negócio muito rápido, a toque de caixa, do jeito que muitas vezes é feito no Brasil, prejudica muito as empresas. Então, as empresas já vão ser naturalmente prejudicadas pelas alterações. Isso é uma coisa que constantemente acontece. Mas quanto mais organizado é esse sistema, mais tempo as empresas têm para se preparar. Inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui. Não sei se as pessoas sabem por que que acontecem essas proibições de forma tão corriqueiras, né? Toda hora tem uma proibição. O que acontece é que no passado existiam poucas substâncias químicas e as substâncias eram testadas, tinham muitos testes até elas serem permitidas, assim. No passado não existia tanta lei, não tinha tanta regulação, assim, anos 80, por exemplo, não tinha tanta regularização, tanta norma de cosmético, era tudo mais aberto, não tinha muitas listas, muitas coisas. E os testes foram fazendo os muitos testes em animais, muitos testes em humanos, muitos testes foram feitos. Acontece que hoje em dia utiliza-se muito, tem muita modificação de substâncias antigas que já existem, e quando você tem uma substância nova, você submete aquilo para o PCPC e o PCPC avalia aquela substância, se ela realmente é nova, e ele vai dar um nickname para ela e um CAS number. E aí ela passa a ser permitida. Acontece que muitas vezes ela não foi largamente estudada. Ela tem ali um estudo básico, algo muito inicial das substâncias. E aí ela é testada no mercado, gente. Isso é uma realidade. As substâncias são introduzidas nos cosméticos e elas são testadas no mercado. Então, ao longo do tempo, os órgãos começam a coletar as informações daquilo, começam a ver os tipos de produto, onde que aquilo está sendo usado, e aí eles começam a fazer restrições, começam a ver se aquilo realmente é seguro. Então, por exemplo, aqui na Europa tem aquelas opiniões do SCCS, é muito isso. Eles pegam substâncias que não foram bem estudadas e eles vão estudar essas substâncias. Então, por isso que elas, toda hora aparece uma coisa nova, porque são substâncias que não foram estudadas no passado, elas estão sendo estudadas agora. E ainda tem o fato de que tem algumas que foram no passado estudadas, mas elas tinham outros usos, e agora elas começaram. Com a mudança dos cosméticos, isso mudou muito, né? Em 30 anos é uma coisa absurda. Se você olhar, né, nos anos 80, 90 e hoje, não dá para comparar os cosméticos, é surreal assim a diferença. Então, as substâncias começam a ser usadas para outras finalidades. Então, vocês devem ter aí infinitos exemplos para me dar sobre isso, de uma matéria-prima que um dia vocês usavam, há 10 anos vocês usavam para uma coisa e hoje em dia usam para outra. Então, isso é uma coisa
que leva a estudos novos. Então, por isso que acontecem proibições. Não é que, do nada foi proibido. Não, é que ele não tinha sido estudado. Não se sabia a segurança daquilo. Agora se sabe a segurança daquilo. E aí, o fato de se saber a segurança daquilo faz com que alguns importadores, por mais que não seja proibido, não queira colocar aquele produto sob sua responsabilidade. Isso é uma decisão do importador, tá? Então, isso é uma coisa que vocês também precisam ficar muito atentos, principalmente nesses países que a gente está falando aqui, que são os que seguem Europa e Estados Unidos. Tem muito, né, Débora, a decisão do próprio importador sobre o que ele aceita e o que ele não aceita. Avaliação do risco e a responsabilidade do consumo daquilo no território deles. Que é nostálgico lembrar que na década de 80 não tinha nem Anvisa ainda, né? Então, Exatamente. como esperar listas, né? E se a gente for pensar, aí a gente está falando aí de 30 anos e a gente evoluiu bem. Não como precisava, mas a gente não está parado. Isso é importante, né? Eu Vamos não sei agora se falar. tem alguém aí que tem alguma pergunta sobre comunidade andina. A gente não tinha muitas questões de comunidade andina. Eu acho assim, uma coisa muito importante da comunidade andina é que o mais seguro é vocês seguirem as listas da União Europeia. Seguirem as listas da União Europeia, escolherem muito bem o importador, verificar como que vai ser feito, se vai ser um importador para cada mercado, se vão se comunicar esses registros, aí vai depender muito da estratégia da empresa. E custa um pouco caro, tá? Já adianto, não custa barato fazer uma notificação, um registro, uma regularização nesses países, então é importante que vocês façam isso com é, certeza do que estão fazendo. Então, escolher bem o portfólio, essas coisas são muito importantes. E o dossiê europeu, que eu diria que todos os produtos têm que ter um dossiê internacional, seria o passaporte do produto. Sem esse passaporte, ele não vai para lugar nenhum. Então, um dossiê em inglês básico é o mínimo que as empresas têm que ter. E na comunidade andina, a gente tem uma especificidade aqui, que é com relação aos ingredientes básicos e os secundários. Lá você precisa sinalizar na sua fórmula se aquele ingrediente ele é básico ou ele é secundário e qual que é a diferença, o que que isso te impacta. Tem dois impactos aqui. O impacto número um é quando você faz variações de cores, as suas variações, os produtos que estão nas variações apenas podem variar os ingredientes que são secundários, você não pode variar os ingredientes básicos. Então, eu vou dar um exemplo de protetor solar com cor, por exemplo. O filtro solar, que é o básico, que ele se comunica entre todas as cores do seu protetor solar, ele tem que ter a mesma concentração em todas as cores. Os corantes, os pigmentos que dão a cor na pele, que é a fantasia do produto, eles podem variar, porque eles são secundários. Então, isso é a primeira coisa muito importante de básico e secundário que vocês precisam saber. E a outra coisa é, se vocês precisarem fazer uma atualização na regularização desse produto, então, por exemplo, a minha fórmula foi alterada, eu preciso alterar a fórmula. Se a alteração foi no ingrediente básico, você tem que fazer uma nova notificação. Se a alteração foi no ingrediente secundário, você consegue aproveitar a notificação anterior. Isso que eu estou falando é comunidade andina, tá? Então, fiquem muito atentos nessa questão de básico e secundário. Não façam isso de forma aleatória, não sinalizem quem é básico e quem é secundário de forma aleatória, porque pode dar problema, não agora, mas mais para frente, e se for variações de cor, pode dar problema já agora. Então, precisa entender aí exatamente a função de cada substância e como que ela se relaciona ali dentro da sua fórmula. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Conservante. Para a fórmula, ele é básico, mas para o produto, ele é secundário. Então, eu entendo que um conservante ele é secundário. Se você trocar o conservante da sua fórmula, ele não vai mudar a performance do seu produto. Pelo menos não espera-se que ele mude a performance do seu produto, um conservante. Então, assim, se hoje você usa fenoxietanol e aí você coloca ele como básico, por quê?
É básico. Toda fórmula que é sujeita à contaminação, ela tem que ter um conservante. Então, tipo, isso para gente que é de desenvolvimento regulatórios, isso é básico. Mas para a fórmula em si, isso é secundário. Para o produto todo, isso é secundário. Porque se você trocar amanhã por uma outra mistura, ele não vai impactar no resultado. Tipo, o seu produto continua sendo igual, só mudou o conservante. Então, assim, você tem que fazer outra documentação, outros testes, tem que fazer tudo. Só que o produto não, o teu consumidor, por exemplo, não precisa saber que você trocou de fenoxetanol para uma mistura ali de caprilil-glicol com benzil álcool e não sei o quê. Não tem, você não precisa anunciar isso, não é uma mudança. Tem toda essa questão aí de nova fórmula e tal, tem que é uma coisa em paralelo, né, que a gente tem que fazer. Mas para o consumidor especificamente, ele não vai perceber que você trocou o conservante. Então, vocês precisam entender isso. O que que se eu mudar na minha fórmula, não vai mudar as características dela. Então, a água, por exemplo, se a água é o solvente, é o veículo do seu produto, ela é básica, porque você não pode trocar ela por propileno, porque vai mudar o seu produto. Você não pode trocar aquela água por glicerina, porque vai mudar o seu produto. Você não pode trocar ela por álcool, porque vai mudar o seu produto. Então, ela é básica, agora o conservante não, o conservante é secundário. Então, precisa entender aí exatamente o que, que é a função dessa substância dentro das características do produto. Não é exatamente como eu diria, a relevância dele para a formulação, é para o produto acabado em si. O que, que muda nas características do produto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que eu preciso falar de comunidade andina. Acho que não, Débora. A gente não falou de Centro-América, América Central. Sim, sim. A gente também tinha falado de comentar um pouquinho sobre o Chile, né? Que o Chile, ele Sim, tá. pode falar sobre o Chile, depois a gente fala sobre a América Central. O Chile, ele não faz parte do Mercosul, nem da comunidade andina, mas ele também tem essa regulamentação própria, ele tem também a questão da notificação ou registro, né? Falo de uma forma genérica, dentro do seu território, antes de você fazer a comercialização do produto no território, e ele segue as leis, as bases, né? A referência da Europa, tá? Então, é mais um país aí que tem como referência a mãe das regulamentações, que é o regulamento europeu. Sim, então isso quer dizer que se vocês fizeram um dossiê europeu, se vocês registraram, regularizaram o produto na Europa, teoricamente vocês estão preparados para ir para o Chile. É claro que a rotulagem tem que estar em espanhol, né? Acho que a gente nem precisa falar disso nessa altura Sim. do campeonato. As informações dos produtos para a América Latina têm que estar em espanhol, com exceção do Brasil, todos os outros países falam espanhol e precisa estar em espanhol na rotulagem. É, nem que seja uma etiqueta, com exceção do México, que esse negócio de etiqueta não vai rolar muito, muito bem, mas falaremos disso já já. Então, vamos partir, então, aqui no chat, a gente não tem perguntas, né, mais sobre o O Mercosul e pessoal está muito comunidade quieto andina, hoje, né? Ninguém está em dúvidas. ou será que já pegaram tudo da Europa e já estão só ligando os pontos e montando esse Lego, né? Pois é. E, A gente tem a questão da América Central, né, Débora? Você quer falar mais um e pouquinho de Chile? acho que o Chile já é o que a gente já falou, já é o que é normal, rotulagem, qual é a Tem uma referência da questão do lei. Chile, pessoal, que é importante que vocês leiam a lei, tá, do Chile, porque tem algumas precauções obrigatórias, né, Débora, lá no Chile. E E aí é critérios de importante grau um e colocar. do que é registro, do que não é registro, eles também têm uma regrinha de enquadramento de grau de risco também própria lá, que vale a pena ser avaliado antes de levar o produto. Independente do país, gente, independente do mercado, quem trabalha com regulatórios, quem está interessado no regulatórios, quem tem interesse em fazer isso, só tem duas opções. Ou você contrata alguém
para fazer, e nesse caso a Avanza e a Reguli Key estão aqui para isso, ou você tem que estudar. E estudar muito. Não adianta achar que vai ler a lei, uma lei, e vai resolver tudo aquilo. São muitas leis em cada mercado e vocês precisam estudar aquilo e ler aquilo. A gente está aqui, a gente está fazendo esses workshops, temos informações, muitas informações aí disponíveis para todo mundo, mas cada produto é um produto, é muito vasto, né, a área de cosméticos, e às vezes a gente não consegue dar uma resposta específica aí para o seu caso, porque precisa de um estudo aprofundado. Então, às vezes, a gente tem que se aprofundar muito naquilo. E os idiomas também das informações, nem sempre elas estão em idiomas muito confortáveis para nós. Às vezes a gente vai ter que realmente traduzir, usar ferramentas aí de tradução, mas tem que realmente estudar. Tem muitas coisas. Então, independente de tudo que a gente esteja falando aqui, isso é para dar uma visão geral para vocês de como que as coisas funcionam, mas se vocês vão fazer isso de forma independente, dediquem-se a estudar as leis de cada um dos mercados e procurem incessantemente por essas leis, porque são muitas leis que se sobrepõem, e eu aqui, que trabalho há 20 anos com isso, não tem jeito. Faz 21 anos que eu sou 21 anos que eu sou farmacêutica, eu me formei em 2005. Eu tenho que estudar todos os dias, cada produto eu tenho que estudar. É claro que tem um produto ou outro ali que não tem nada de novo para mim, mas dificilmente tem produto que não tem nada de novo. Geralmente eu tenho que estudar para a gente ter fazer isso com excelência e fazer isso da forma certa, porque o que a gente quer evitar é submeter e aquilo ser devolvido. A gente sempre está sujeito a isso, né, Débora? Porque existe uma pessoa lá, um humano, e ele vai tratar aquilo sempre de forma subjetiva. Ele pode entender aquilo de um jeito, de outro, às vezes ele não entende a linguagem que você colocou, então tente ser ao mais claro possível na documentação, deixar tudo de forma muito autoexplicativa. Entrega para alguém que não sabe o que é aquilo e pergunta se a pessoa entende aquilo, se ela consegue ler aquilo e saber do que se trata. Padronizem as informações, chamem as coisas pelo nome que elas têm, principalmente os produtos, não deem apelidinho para os produtos e chamem um documento de um nome, outro documento de outro nome. Então, só um parênteses aqui para a gente não fugir do propósito do regulatórios, que é estudar as leis e ser um advogado dos produtos, né? E é importante também destacar que o que você estudou hoje, talvez amanhã ele não de novo, não está válido. Então, o regulatório, às vezes, ele não tem a resposta no automático. Cada projeto é único, as leis, elas sofrem modificações, então não é por... Claro que a gente tem histórico, o histórico ele ajuda. Eu acho que é até um diferencial da gente como consultoria que está todo dia vivendo isso, a gente acorda e respira isso no nosso dia a dia de trabalho, então a gente acaba tendo muitos mais cases e situações de referência, né? De processos do que aconteceu, mas quando a gente pega uma lei hoje para adequar um produto, se o comercial voltar com essa demanda daqui a 2, 3 meses, vocês vão ter que voltar e ver se aquelas leis foram alteradas, o que mudou no mercado. Eu não gosto nem de baixar leis no meu computador. Eu sempre consulto ela na hora que eu preciso procurar, por conta de eu não ser pego por leis desatualizadas e criar diagnósticos em leis antigas. Isso é muito importante, Débora, porque é bem frequente a gente receber aqui uma pessoa fala assim, acho que eu até falei sobre isso no workshop que a gente falou de Europa especificamente. Aparece, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho aqui, ó, esse anexo 3 que eu baixei da União Europeia, e aí a data do anexo 3 da pessoa lá é tipo 2010, que a lei é de 2009, né? Aí o anexo é de 2010, que seja de 2020, gente, que seja de ontem. Evitem, sempre consultem o mais atualizado, porque ainda consultando o mais atualizado, vão acontecer erros. A gente vai cometer erro porque a gente é humano. Então, se você não consultar o mais atualizado, a chance é muito maior
de ter problemas. E ainda tem o fato, né, que aqui na Europa, por exemplo, como muitos desses países seguem a União Europeia, tem uma coisa que faz a gente ficar, às vezes, um pouco enganado, que é a data, porque a legislação 1223 de 2009, ela é atualizada, mas ela nunca muda a data dela. Ela sempre fica com a data como se ela fosse lá antiga de 2009. E aí isso te faz achar que você está sempre atualizada, mas não, você tem que pegar a versão atual, mas o número dela continua sendo aquele de 2009 e a data dela também fica lá no cabeçalho como aquela data de 2009, né, Débora? Ela está sempre lá antiga no passado. Foi aquele exemplo que eu dei no dia que a gente falou sobre a Europa, porque eles acrescentam uma linha na lista restritiva somente, nas permitidas. É uma linha e É, muda o enquadramento todo, eles né? emitem uma norma que é paralela, mas depois eles atualizam, eles consolidam tudo na antiga e eles não mudam a data da antiga. Isso faz com que as pessoas cometam erros porque baixaram aquele arquivo antes e não estão com essa visão atual de como que ela está consolidada atualmente. Vamos V- puxar a Pode, América Central. sim. Então, sobre a América Central, pessoal. Na América Central, a gente tem o RTCA, que é o Regulamento Técnico Centro-Americano, que Centro-América, né, que é Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Ele é um regulamento unificado, que ele, para todos esses mercados, não quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que o registro de um se comunique com o outro, tá? Vamos reforçar isso aqui. Mas o regulamento é o mesmo, eles têm o mesmo regulamento e basicamente eles seguem as regras de Europa e Estados Unidos. Um pouco parecido com essa questão da comunidade andina, de ter a menos restritiva, mas as listas deles são mais focadas na Europa. Então, sempre olhem para a Europa. Sempre. Se eu puder deixar uma mensagem de todo esse workshop, olhem as listas da Europa. Sigam as regras da Europa, que vocês estarão cobertos na maioria dos locais. De todos esses que a gente está falando aqui. E não tem muito o que falar. A Centro-América ali, a gente tem esse mesmo padrão de ter que ter um importador ou uma empresa no local, que vai, uma empresa sanitariamente toda regularizada, tem que fazer regularização do mesmo jeito, tem que ter uma pessoa lá, uma empresa lá que vai se responsabilizar, um importador que tem que estar responsável técnico, tem que ter tudo. Então, vocês também precisam decidir como que isso vai ser feito, de que forma que isso vai ser feito, se vai ser uma empresa própria que a marca vai abrir ou se vai ser através de um importador, mas basicamente é o mesmo esquema dos outros países da América Latina. A gente só tem um ponto específico ali, que é o México, que ele está fora disso. Ele não pertence a nenhum bloco e ele tem um processo específico que é uma certificação. Essa certificação ela é feita por um terceiro, ela não. Lá existe a COFEPRIS, que ela faz as normas, e aí tem um terceiro que faz essa validação. E aí vocês conseguem certificar os produtos para serem vendidos no México. Só que no México a gente tem um porém, eles querem que a rotulagem seja em espanhol, inclusive à frente, e o espanhol tem que estar em primeiro lugar ou com a mesma proeminência que outros idiomas. Então, vocês se lembram que eu falei que nos Estados Unidos o inglês tem que estar em primeiro lugar ou com a mesma proeminência que os outros idiomas? O que que isso quer dizer? Fica um pouco difícil o produto ficar compliant para a Europa, para Estados Unidos e para México. Só se você colocar os dois idiomas do mesmo tamanho. Às vezes na embalagem isso não fica muito bonito. Existem soluções para isso. Vamos falar sobre harmonização de rotulagem na próxima, né, Débora? Não é nesse encontro de hoje, é no próximo do dia 29, eu acho. 29 de abril. Mas tem esse entravezinho aí de embalagens. Talvez alguém que esteja assistindo a gente aqui
tenha passado por isso, porque é bem comum, as empresas passam muito por essa questão. O México é um mercado grande, é um mercado muito bom para cosméticos. Tem empresas que fazem rotulagens exclusivas para o México por conta disso. E às vezes fazem uma. E por conta dessa questão do México e pelo México ser um mercado muito bom e grande, e para as marcas querem estar presentes lá, elas às vezes fazem uma embalagem 100% em espanhol, que vai pegar o México e todos os países ali da América Latina, e para o Brasil tem uma rotulagem toda em português. Então, fica aí uma decisão da empresa como que querem se posicionar quanto a isso. Mas se vocês olharem aí os grandes players do mercado, eles têm embalagens específicas para a América Latina, justamente por conta dessa questão do Chile. Do Chile, do México, que o México tem esse probleminha. Agora vamos para qual, Débora? Países árabes? Países árabes. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos países árabes, que tem um dilema sobre certificação halal, se precisa. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas falando da parte do compliance regulatório, os países árabes, eles também seguem a referência das RDCs da Europa como base, como referência, tá? E eles têm uma questão cultural em relação às origens dos ingredientes muito forte. A gente vai estar falando com um pouquinho mais de detalhes. Não é que seja obrigado uma certificação halal, o produto não precisa ter aquele selo halal, independente que às vezes o importador possa fazer as suas regras e seus critérios para entrar, para aceitação de comercialização daquele produto, mas a questão da origem daquele ingrediente, ele é muito importante quando a gente quer entrar nos países árabes. E também tem a questão do haram, que é o que não é permitido. Existem dois blocos, o que pode e o que não pode. E aí, Só existe essa opção, gente. Ou é haram ou é halal. O cosmético, ou ele é permitido ou ele é proibido. Não existe a necessidade de fazer uma certificação, porque para você fazer uma certificação de halal, essa certificação é necessária para os produtos de uso interno, para o que você vai ingerir. Não é necessário para produto de uso externo. E cosmético é de uso externo, então não é necessário. Pela regra ali, não é necessário. Mas é aquilo que a Débora falou, o importador pode exigir. E aí, o que eu boto aqui de destaque como dica, a gente tem que ter um checklist de documentação de matéria-prima. Por quê? Para pedir para o nosso fornecedor. Porque você imagina ter uma oportunidade de venda para os países árabes e a gente ainda tem que estudar a origem de cada ingrediente, trabalhar com uma queratina, e a queratina, da maioria das vezes, é suína ou é queratina vegetal. N questões. Isso aí eu dou como uma dica. Toda vez que vocês forem formular, tem uma lista de documentações que vocês têm que pedir para o seu fornecedor de matéria-prima, porque isso pode te adiantar na hora que o seu comercial bater na sua porta e falar assim: ó, tenho um container desse shampoo e desse condicionador para vender, e aí você tem que enquadrar aquilo tudo para as leis do Emirados Árabes, e aí não tem certificado de origem, aí descobre que a origem ou tem um subproduto que não pode, e aí você tem que voltar toda a etapa de desenvolvimento. Sim, isso é muito importante, Débora, porque assim, nesses países árabes, eles têm a legislação deles, do GCC, que chama GSO 1943. Ela é constantemente atualizada, ela inclusive foi recentemente atualizada e eles estão se alinhando cada vez mais com a União Europeia. E tem necessidade de fazer um Safety Assessment Report, e essa última atualização que teve é justamente sobre essa montagem desse PIF, e como que tem que fazer essa fundamentação da segurança. E algumas certificadoras, esses países, em geral, eles trabalham com certificadoras, e depois notificações. Depende muito do país. Então, aqui é um pouco heterogêneo, assim, depende muito do mercado. Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã,
geralmente eles vão usar uma certificadora, mas também tem uma notificação no país, tá? Que tem que ser feito. E Emirados Árabes, por exemplo, tinha até recentemente, agora isso está mudando, uma notificação específica para a Municipality de Dubai e outra para os Emirados. Então, existe essa diferença aí, pode ter essa diferença de, de regularização. O que ocorre é que as certificadoras, elas exigem muitas vezes testes nos produtos, e aí testes de diversas coisas. Então, por exemplo, presença de queratina, geralmente eles exigem alguns testes para queratina. E formol, inclusive, é um dos testes exigidos para queratina, que geralmente as certificadoras exigem, justamente por conta da Brazilian Keratin. Então, eles associam a queratina ao formol e, às vezes, o seu produto é sei lá, uma máscara, um condicionador e tem que fazer um teste de formol por conta da presença de queratina. E aí também tem a questão que a presença da queratina exige que o produto tenha um certificado, independente da queratina ou não, tá? Mas o produto sempre tem que ter um documento falando que ele não tem derivados suínos, nenhum derivado suíno. E para você emitir esse certificado, você precisa garantir que realmente você não tem. E, assim, na nossa experiência, essas proteínas hidrolisadas, assim, a queratina especialmente, muitas no Brasil são de origem suína, então vocês precisam ficar muito atentos quanto a isso. E aí temos uma camada adicional aí que é sobre queratina vegetal. Pessoal, não existe queratina vegetal que o nickname é hydrolyzed keratin. Hydrolyzed keratin é queratina animal. Então, não dá para vocês fazerem essa associação. Eu vejo muitas vezes isso acontecer. As empresas falam, meu produto vegano, está escrito lá na rotulagem, vegano. Eu leio a lista de ingredientes, tem queratina hidrolisada. Queratina hidrolisada é de origem animal. Queratina vegetal é queratina vegetal entre aspas. Aquilo não é queratina, são proteínas hidrolisadas que mimetizam o efeito da queratina. E geralmente é o que? Milho, soja, trigo, uma mistura dessas proteínas hidrolisadas. Então, o Nickname Hydrolyzed Keratin, sempre, 100% das vezes, verifiquem a origem dessa matéria-prima, 100% das vezes. E ele é de origem animal. Então, fiquem muito atentos, porque lá nesses países eles podem testar para ver se tem algum derivado suíno e eles são capazes de identificar uma única molécula. Se tiver um fragmento de DNA suíno, eles conseguem identificar no seu produto. Então, isso é muito importante que vocês vejam. Mas, basicamente, os países árabes replicam as normas, da União Europeia e fazem algumas adequações culturais deles, mas são alguns pequenos detalhes e precisam, geralmente, tem certificadoras que fazem o intermédio ali desse processo de regularização. Ah, e o Kuwait, tem uma questão no Kuwait que eu não sei se tem alguém aí que tem questões relacionadas ao Kuwait. Kuwait e Bahrein, se eu não me engano, os dois pedem é, ISO 22716 ou certificado de boas práticas de fabricação da Anvisa para fazer a regularização. Geralmente as certificadoras exigem isso. Aí entra, tem uma outra coisa que pode ter gente que vai aqui relatar, ah, mas eu fiz e não precisei desse documento, porque lá também temos uma questão muito importante, que é a influência do seu importador. Em todos esses mercados que a gente está falando, a gente tem que muito considerar a influência do importador, né, Débora? Às vezes a gente vê duas marcas com produtos semelhantes, documentação equivalente, cada uma com um importador, uma vai direto sem problemas e a outra fica cheia de entraves. Porque a forma como cada importador navega ali naquele país, naquela legislação, isso varia muito. Então, é muito importante que o comercial esteja muito alinhado com o regulatórios para saber como que isso vai ser regularizado, de que forma que isso vai ser feito, que o comercial trate esse assunto com
o departamento técnico da empresa, do importador, como que isso vai ser feito antes de vocês fecharem essa parceria, porque às vezes depois que já fechou, já não dá mais para voltar atrás. Mas às vezes inviabiliza ali a forma como aquilo vai ser feito, às vezes a sua empresa não é capaz de cumprir aqueles requisitos. Então, saibam disso com antecedência. Vejam isso antes de tomar as decisões aí de como que vai ser a regularização de vocês nesses países. Mas países árabes, basicamente, Europa, dossiê europeu completo com fundamentação de segurança com base na GSO 1943 e não precisa de certificado halal, não é obrigatório, mas o importador pode exigir. Não é obrigatório, mas ele pode querer, que está na lei dele. Eu quero e você vai ter que fazer. Ou então eu pego outra marca que faça. Aí fica na decisão de cada um. Câmara Árabe pode auxiliar bastante vocês quanto a isso e também o consulado, né, nos países, o consulado do Brasil nesses países onde vocês vão também ajuda muito a resolver essas questões aí de halal. A Câmara Árabe, ela responde super rápido, tá? Já manda formulário, apresentações, com orientações. Quando eu precisei, o suporte foi muito legal e muito didático para a empresa, tá? Exatamente. Próximo, Débora, mais alguma coisa por aqui? Não, né? Vamos Bom, falar de Ásia. sim, eu ia falar agora, falta os demais mercados, né? Que é a Ásia, a questão da Coreia do Sul, a questão do Japão. Vamos estar falando um pouquinho sobre essas regiões. O que acontece, pessoal? A Ásia ela tem uma forte influência europeia na regularização, assim, na condução do processo e nas atualizações das normativas deles, eles têm uma forte influência da União Europeia, só que eles não replicam diretamente, é muito diferente, por exemplo, da comunidade andina, que ela cita especificamente as listas da União Europeia. Os países árabes citam especificamente as listas da União Europeia. O Chile cita as listas da União Europeia. Esses países, eles não citam, eles fazem as normas próprias, mas eles têm muita influência. É, o que tem acontecido é assim, a Coreia está se alinhando muito com a União Europeia. Desde o ano passado, eles estão se alinhando muito com a União Europeia, inclusive está lotado de produtos coreanos aqui na Europa, lotado, tem muitas lojas com cosméticos coreanos, o que antes era só via importação, agora tem em toda loja que você vai, supermercado, todo lugar, você compra de forma muito fácil, e eles estão se alinhando cada vez mais. Só que eles têm listas próprias. Qual que é a questão aqui muito importante? Existe ainda a questão cultural muito forte e do importador. Na Coreia, o importador, ele fala o que ele quer, ele fala o que é suitable para ele, o que não é. Ele, por mais que tenha as normas, ele pode não querer que o produto seja daquele jeito. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de lidar com importadores da Coreia do Sul, vocês provavelmente perceberam que eles colocam as próprias regras, ou é assim ou não é. E aí cabe à empresa saber se ela quer se adequar àquelas regras ou se ela não quer se adequar àquelas regras. Mas o mercado asiático em geral é um mercado bem à parte assim da regulação da Europa e dos Estados Unidos e fica um pouco mais complicado para as empresas brasileiras para fazer para entrar nesse mercado. Não é impossível, tá? A gente tem diversos clientes que estão nesses locais, não é impossível, mas é um pouco mais complicado, especialmente Japão e Coreia do Sul. China é um caso à parte, onde é necessário fazer o cadastro das matérias-primas no NMPA. Então, se a sua empresa tem, se a sua marca quer ir para a China, quer fazer comércio com a China, é muito importante que
vocês se certifiquem se as matérias-primas já estão registradas na China, porque caso elas não estejam, vocês vão ter que fazer o registro matéria-prima por matéria-prima. Isso inclui tudo, conservante, fragrância, todas as substâncias. E eles vão depenar o seu produto inteiro lá, você vai ter que abrir todas as informações para o governo chinês. Então, os grandes players no mercado de distribuição de matérias-primas, eles já registraram as principais matérias-primas lá. Então, isso é uma coisa que tem sido feita com o tempo. Muitos distribuidores de matérias-primas já estão registrando as matérias-primas lá, mas às vezes o seu distribuidor pequeno não vai ter feito esse registro. E a sua fragrância, que é exclusiva, que normalmente ela é exclusiva, ela não vai ter o registro lá. Então, um produto ou outro você vai ter que fazer o registro. Então, tem toda essa questão aí, e é um processo demorado. Então, esse casamento com o importador ele precisa ser muito firme. Então, é um processo aí que é um namoro, um casamento, demora um tempo para as coisas acontecerem. Então, não é da noite para o dia. É um mercado um pouco diferente. Então, a Ásia fica um pouco à parte, assim, da regularização. E aí a gente, não sei se a gente tem perguntas aqui sobre a Ásia, não me lembro, deixa eu olhar aqui. Só tinha sobre a regularização mesmo, como que fazia para regularizar na Coreia do Sul. É isso. Aí tem o que a gente não falou, que é África do Sul, norte da África, a África em geral, eles seguem muito. O norte da África geralmente segue a União Europeia e a África do Sul segue bastante Estados Unidos, mas é muito aberto assim, até você consegue usar as coisas da Europa, até porque Estados Unidos a lei é meio fraca, né? A gente não tem muitas listas e tal, a gente consegue usar muitas coisas da Europa na África do Sul, se não estiver contrapondo nada de Estados Unidos, tá? Mas se você tiver um dossiê europeu, dá para ir muito bem para a África do Sul e lá o processo é bem simples, o importador trata de todas essas questões, mas é um processo bem mais simples que outros locais, diferente do norte da África, que não é um processo simples. Você pode usar sim a documentação europeia, mas o processo é complexo, não é um processo simples como na África do Sul. Temos outro lugar que a gente não falou aqui, que foi a Austrália. Austrália, pessoal, tem dois que a gente não falou, grandes territórios, Canadá e Austrália. A Austrália tem um regulamento próprio e a Austrália faz muitos testes de matérias-primas. Então, a galera aí que é da segurança, que trabalha bastante com regulatórios internacional, já deve ter visto muitas coisas do NICNAS, que é o órgão da Austrália, que eles emitem muitos pareceres sobre matérias-primas. Então, lá é simples de fazer a regularização, porém, as substâncias têm que estar listadas nesse NICNAS. Se elas não estiverem listadas, a gente tem que fazer uma submissão. E aí tem que esperar eles aprovarem a substância, mas em geral elas estão listadas lá, tá? Dificilmente uma substância que está na Europa não está listada na Austrália. Mas se tiver alguma substância nova, o que às vezes acontece, né? Às vezes ela não está lá ainda e tem que fazer esse cadastro. Mas o processo não é difícil. O que acontece é que eles têm um grau de exigência muito alto com os cosméticos, mas por uma questão mesmo do consumidor, da maturidade do consumidor. Então, muitos importadores exigem assim, clean beauty é o básico para eles. Então, muitos conservantes que são muito utilizados normalmente eles não aceitam lá. Algumas, não é que não aceita, não está na lei isso. É o próprio importador, ele não quer porque já sabe que aquilo não navega muito bem no mercado. Então, o nível de exigência deles é muito alto com cosméticos. Precisa ver se, além da lei, se o produto se encaixa ali com o comercial, com a parte mesmo do consumidor australiano.
E quanto ao Canadá, o Canadá é muito alinhado com os Estados Unidos. Então, a legislação do Canadá fica bem alinhada ali com os Estados Unidos. Ela tem as suas particularidades, você tem que fazer tudo separado, ela tem todas as suas coisas próprias, mas ela sempre se alinha ali com os Estados Unidos. Tem alguma questão, Débora, que eu estou esquecendo? Já passei da hora, agora que eu vi. A gente sempre passa, né? É, pelo que eu marquei aqui, não, fui marcando também aqui as perguntas no nosso roteiro. Elas foram faladas subjetivamente dentro de alguns comentários. A Índia, pessoal, não falamos da Índia, né? A Índia segue bastante a União Europeia, mas ela tem muita influência de Estados Unidos. E aí tem algumas questões que são importantes, que eles têm uns padrões. Então, às vezes, para alguns produtos, tem padrões que a gente precisa seguir. Então, é importante vocês olharem esses padrões que existem na Índia. E o processo de notificação lá, de regularização, ele é longo, ele acontece em fases, ele tem três diferentes fases. Então, você submete uma parte, depois que é aprovado, você submete a outra parte, depois que é aprovado, você submete a terceira parte. Então, ele é faseado, não é como no Brasil, por exemplo, que a gente manda tudo de uma vez só. Você faz conforme vai aprovando, é que vai a próxima etapa. Mas é um mercado muito bom para produto brasileiro. Tem muita gente exportando para a Índia. E uma coisa aqui que eu anotei, eu falei que não ia falar sobre preço, mas lá também é caro, tá? É muito importante que vocês saibam exatamente os produtos que têm realmente interesse para esse mercado, porque não é baratinho. A taxa da autoridade sanitária lá é bem alta. E aí tem que ver esses standards, chama Bureau of India Standards, BIS, onde estão esses aspectos de qualidade aí que vocês precisam seguir. Eu acho que é isso, Débora. É, O geral aqui, pessoal, eu acho que a mensagem geral de hoje que a gente pode falar é sobre a questão, o quanto que é importante vocês terem uma documentação internacional baseada na União Europeia. E por que que eu sempre reforço isso? Porque as empresas tendem, as marcas tendem a ir pelo menos restritivo. Então, quer usar brechas, quer usar legislações que são as menos restritivas, só que isso te fecha portas ao invés de te abrir portas. E na exportação, a intenção é abrir portas e não fechar as portas, porque quem sai, vai exportar os produtos, não quer que ele fique restrito a um único mercado. Hoje você está na Colômbia, mas amanhã você quer estar no Panamá, depois de amanhã na Guatemala, daqui a pouco no México, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, assim, sempre eu recomendo que vocês sempre busquem pela legislação a mais restritiva e principalmente no desenvolvimento dos produtos. Evitem seguir com produtos que vocês sabem que vai ter um tempo de vida curto, porque é aquilo que eu falei um pouco mais cedo, o produto já não é muito perene, já não dura tanto tempo na prateleira, porque a gente fatalmente vai ter que reformular por N motivos. Se ainda a gente já começa no dia zero com esse problema, a gente praticamente já assinou o atestado de óbito do produto em muito pouco tempo, principalmente na exportação. Então, para não errar, tentem seguir ao máximo a legislação europeia, ter um dossiê europeu muito bem organizado, o dossiê precisa ter todas as informações assim de forma muito coordenada. Eu vou falar sobre isso, sobre harmonização de rotulagem, os principais erros, a documentação, a organização da documentação. Eu vou falar sobre isso no próximo encontro, que vai ser nosso último encontro dessa série de 5 encontros. Eu vou falar sobre essas harmonizações de rotulagem, que é possível sim fazer.
É claro que aqui não vai dar para eu tratar um produto específico, vou falar coisas genéricas aqui, como que vocês conseguem harmonizar, o que que a gente consegue fazer assim em alguns casos, e as questões da documentação, os principais erros que acontecem nos documentos, e o que que vocês podem fazer para ter uma documentação mínima básica que vai atender a maior parte dos produtos. E é isso, botando aqui para vocês a agenda dos próximos encontros. Lembrando que quem se inscreveu depois do segundo encontro vai receber o link, o lembrete. E os nossos. Automaticamente, né? Não precisa se Isso. inscrever de novo. E os nossos contatos, algumas pessoas procuraram a gente para tirar algumas dúvidas ou de algumas demandas específicas. A gente, na medida do possível, a gente sempre está parando para responder. Lembrando que tem coisas que a gente não vai ter a resposta de automático, porque o regulatório ele é muito individual, ele tem que ser analisado. O que aconteceu com a Débora não é a mesma coisa do produto da Luciana e vice-versa. A gente tem que sempre analisar um contexto todo. Eu Mas a sempre gente está. falo, evitem olhar para o coleguinha, porque você não sabe a história do coleguinha, você não sabe o documento que o coleguinha tem, você não sabe como que é a relação do importador dele com aquele mercado. Olhe para o seu, vamos fazer o seu ficar bonito, o seu ficar bom, o seu seguir o caminho certo. Não fica olhando do coleguinha que às vezes fez errado e deu certo, e aí você Ou quer que a fazer o conta mesmo ainda não erro. chegou. Peraí, a conta Exatamente, é. ainda não chegou. Que às vezes dá certo, mas é por um curto período, né, Débora? Eu ia falar uma frase de mãe, né? Minha filha não está aqui, mas você não é todo mundo, né? Então, É, é a mesma coisa o regulatório. Seu produto não é igual ao do outro, e às vezes aquele cliente arrisca, tá tantos anos conseguindo, ou X meses, e você às vezes vai arriscar e na primeira pode ter aí teu produto apreendido, ter algum problema. Mas o exatamente. nosso intuito Acontece aqui isso é muito esse. aqui, viu, Débora? Às vezes eu recebo assim, vem uma empresa e fala assim para mim: ah, mas Luciana, vocês sinalizaram aqui que eu tenho que tirar esse apelo, mas olha, eu vi aquela marca espanhola e ela tem esse apelo. Pois é, mas você não é essa marca espanhola, né? Você é essa marca brasileira. Você vai passar nas alfândegas, você vai ter toda essa questão. E se você tiver um problema, quem que é que vai te defender? Vai ser a marca espanhola? Você vai falar para a autoridade assim, ó, eu vi aqui essa marca espanhola, me espelhei nela, fiz igual ela. A autoridade não está nem aí para em quem que você olhou, se a outra marca do mercado está errada. O que ela quer saber é o seu. Então, se você não tem ferramentas para se defender, não assuma riscos, porque depois, quando a conta chegar, às vezes o seu coleguinha assumiu os riscos, ele sabe os riscos que ele assumiu, eles têm as ferramentas para lutar, mas às vezes você não tem as ferramentas. Então, não fica olhando para o coleguinha. Tem tanta coisa, gente, atraente para o consumidor que não é proibida. E muitas vezes as empresas ficam focando em coisas que não são nada atraentes, né, Débora, para o consumidor. Só é Sim. atraente ali para quem está ali no produto, às vezes no departamento técnico, no marketing, quem está extremamente envolvido com aquele produto, mas para o consumidor é irrelevante algumas palavras, algumas coisas que eles colocam lá e que são proibidas, que não deveriam estar ali naquele contexto e que vão te gerar problemas. Então, assim, evitem olhar para o coleguinha, evitem replicar erros que vocês veem por aí, porque você não sabe as armas que o outro tem para lutar. Então, não tente fazer a mesma coisa, porque pode se dar mal com isso. E é isso, a gente espera vocês aí no nosso último encontro. Quem quiser voltar em algum tema que a gente falou, porque toda hora a gente falou da Europa, falou dos Estados Unidos, a gente tem 2 encontros separados, dedicados a esse tema. Então, vocês podem entrar no canal do YouTube e procurar nos vídeos. Além Tá do no canal primeiro. da Avanza Brasil, tá, pessoal? Avanza Brasil, Avanza com 2 Es, do jeito que tá aqui, ó. Avanza Brasil e os vídeos estão lá. Além, é claro, do primeiro que a gente falou um pouco de erros de dossiês, erros de estratégia que algumas empresas decidem
a agir e acabam tendo consequências. E no nosso último encontro, a gente vai estar dando essas dicas aí de rotulagem e passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. E lembrando, se precisar de algum suporte, alguma questão, tanto na parte de preparação de projetos para exportar, quanto na parte de conformidade internacional e presença global, a gente tem aí a Reguliquei e a Avanza para somar aí com a empresa de vocês. É isso aí. Eu estou vendo uma pergunta da Ana aqui sobre a Austrália, se ela aceita os testes da Anvisa. Ana, a questão não é sobre testes da Anvisa, é aquilo que a Débora falou, é sobre a metodologia. Então, se a metodologia dos testes, não sei se você está falando de protetor solar, especificamente para protetor solar, exatamente. Para protetor solar, siga as metodologias que são aceitas na Europa e nos Estados Unidos, da Colipa, por exemplo, que geralmente são as mesmas metodologias da Austrália. Eu não sei te falar aqui agora exatamente se a Austrália segue a metodologia, se ela aceita as duas, mas em geral aceitam as duas, né, Débora? Tanto Europa quanto Estados Unidos, em geral, eles aceitam as duas, só precisa checar isso. E geralmente as empresas no Brasil já seguem, já fazem os testes com base nessa metodologia. Então, assim, não vamos olhar para a metodologia do Brasil, vamos olhar para os estándares internacionais, né? O mais importante é isso. Então, olhem para os padrões internacionais. Microbiológico, não olhe para o microbiológico para o padrão do Brasil, ele é fraco, ele é pouco, vou falar sobre ele na próxima. Olhe para o estándar internacional do microbiológico. Então, olhe sempre para os estándares que já existem, porque eles vão cobrir a maioria dos países. Mas em geral, sim, viu, Ana? Em geral, já vai dar para vocês usarem sim os testes, porque geralmente do Brasil é feito com base na Colipa, né, Débora? A maioria dos laboratórios do Brasil fazem com base na Colipa. Sim, sim. É só dar uma lida com detalhe na metodologia, né? E respeitar, claro, o que o seu importador vai te impor, vai te pedir, vai sugerir, porque a gente também tem que. Esse assunto que a gente falou várias vezes hoje, né? O teu importador, às vezes, ele pode fazer algum pedido, que é também até uma questão Exigências comercial. próprias. É. Exigências comerciais. E só um ponto, né? Quando a gente fala de exportar, a gente está falando de relacionamentos, né? A gente está muito preocupado em quantos meses a gente vai exportar, mas isso tudo é um namoro, uma construção de um relacionamento. Então, é muito raro, e eu acredito que até são os casos mais frustrantes, são as empresas que fecham um projeto em um dia e acham que em um mês eles vão estar exportando e levando para outro país. É um trabalho de construção, é muito a ida dos representantes fazendo eventos, fazendo divulgações e construindo essa relação comercial, tanto com o distribuidor como com o importador, tá? É isso, pessoal. Uma excelente semana. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.